O canal Sagradas Escrituras inicia com uma frase que o próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunha de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Para ouvir e colocar em prática a sua palavra, vamos invocar seu Espírito através dessa oração. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 12 de julho de 2026, Liturgia da Palavra. Como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, acolhemos a palavra que será semeada em nosso coração. Hoje são duas leituras. A primeira do livro do profeta Isaías. Capítulo 55, versículos 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Lucas 8:11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 13, versículos 1 a 23 ou 1 a 9. A forma breve está entre colchetes. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram,
porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, 12 de julho de 2026, o livro Palavra e Vida não tem a reflexão, mas no Lectio Divina sugere ler Mateus 13, 1, 23. Meditar. A palavra de Deus exige silêncio, a fim de que nossa atenção se volte unicamente para a lição que Deus nos inspira. Eis o conselho de Jesus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Mateus 6,6. Orar. Senhor, fazei-nos ter disciplina e força de vontade para nos cercarmos de um ambiente que possa favorecer a compreensão de vossa palavra. Agir. De acordo com os dons que Deus nos dá, abrir-nos-emos à palavra do Senhor. Outros textos para meditação: Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Salmo 95 e o 96. Encerraremos pedindo ao Senhor
que não tires a cruz, mas que nos dê forças para carregá-la através da sua palavra. Amém.